romanesca. Não, nós precisamos nos basear naquele profissional que está realmente capacitado, habilitado a tratar dos fatos que acabam culminando no que a gente chama de conhecimento histórico. Então, nesse sentido, o Cavaleiro do Templo, ele realmente se constrói em cima de um cenário histórico o mais fidedigno possível, respeitado as datas, respeitado os eventos. Então, o leitor desse livro acaba se envolvendo com esse conhecimento histórico, mas importante, e sempre destaco, é uma obra de ficção, não é uma obra de história. Por quê? Porque existe um romance que recheia esse livro e, de uma certa forma, produz, e creio que esse híbrido de ficção com história, com ciência, acaba se tornando interessante no sentido de estimular o leitor a, de repente, se interessar mais pela ciência, pela história, pela teologia, pela filosofia, enfim, que são praticamente os pilares que sustentam o Cavaleiro do Templo. Literatura, história, filosofia, religião. E então eu fico muito feliz, porque tem 3 intelectuais, 3 eruditos de formação. Não tem coisa melhor de sentar numa mesa de bar, como a gente sentou no Salvador, né, no congresso que teve, no encontro da Associação Brasileira de Estudos Medievais, que eu tive a felicidade de participar. O professor Rivair esteve presente, o Jorge, amigo do passado, e o Frei Rovílio, que eu estou conhecendo agora. Pela primeira vez sentamos juntos numa mesa para conversar. Então, enfim, esse fascínio que eu tenho é o mesmo que vocês têm, e que, felizmente, eu consegui traduzir dentro de uma obra que é bastante ampla. Este é o primeiro de 4 volumes, nós estamos falando em torno de 1.300 a 1.400 páginas, e que já tem 3 escritos, estou escrevendo o 4º, quer dizer, já estou na reta, no quartel final do projeto, e que, graças a Deus, hoje é realidade, e estamos aqui nessa mesa redonda falando justo sobre o livro e o período crítico em que ele se insere para a história humana, que é o século XII, século XIII, justo o século das cruzadas. Essas cruzadas que rompem no século XI, a partir da conclamação do Papa Urbano II, em 1095, e que vai se estender ao longo desses 200 anos, e que não é por acaso que, ao longo desses 200 anos, se dá um contato muito mais íntimo entre um Ocidente feudal, ainda, né, influente pelo barbarismo da Idade das Trevas, a chamada Idade das Trevas, a um Oriente já culturalmente superior, tanto presente na cultura bizantina, quanto na cultura islâmica, quanto na cultura judaica, e todos esses elementos se fundem no Cavaleiro do Templo através de personagens fictícios criados por mim e que se mesclam com personagens históricos diretamente. Então, nesse sentido, é uma experiência rica e, felizmente, estamos aqui agora tratando justamente disso. Então, seguindo essa história, eu queria voltar ao professor e Frei Rovílio, a questão da teologia, a questão do cristianismo, porque esse cristianismo que nós conhecemos, o cristianismo ocidental, o cristianismo da Igreja de Roma, ele realmente se estabelece a partir do século XI, quando ocorre o cisma das 2 igrejas, a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Romana. E, a partir desse cisma, então, a Igreja se emancipa dos tentáculos bizantinos e, finalmente, pode exercer seu poderio sobre um Ocidente, exercer sua própria teologia, e, a partir de então, nós temos essa Igreja que hoje é a nossa realidade. Assim como as universidades rompem no século XII e hoje são parte dessa realidade. É interessante esses vínculos passado-presente, como o professor Rivair disse, a Idade Média ainda está presente entre nós. Então, Frei Rovílio, por favor, seguindo a questão sobre esse momento em que, no século XI, a Igreja se emancipa, como é que isso se desenvolveu até os nossos dias? Bom, eu vejo... Bom, em primeiro lugar, o comentário que vocês fizeram não é uma defesa da Idade Média, é uma justificativa, porque, geralmente, quem trata de um assunto que é criticado ou condenado, ele tenta defender, não justificar os aspectos positivos. Nós colocamos o Renascimento e a Idade Média, nós colocamos
podemos colocar o Renascimento como um subjetivo que já nascia junto da Idade Média, exatamente pela relação poder religioso e poder político. Era um poder libertário que vinha no pensamento subjacente. Quando nós tratamos na sociedade de um comportamento desviado ou antissocial, ele começa no subjacente. Por que meu filho se dá a droga? Porque ele começa a contestar comportamentos meus, da minha esposa e da minha família, ou aderir a novas propostas. Então essa também é a passagem de um pensamento demasiadamente estruturado, que tinha uma resposta para tudo, se não a tivesse, a justificava. Então vinha todas as normas. Então a igreja ligada ao Estado, se nós nos perguntássemos na época, se a igreja não o estivesse, dentro dos abusos que aconteciam de toda a ordem, o que teria sido do Estado? Que tipo de sociedade nós teríamos hoje? E hoje a igreja está separada do Estado. Então eu gostei muito do livro do Galina, pelo seguinte, porque eu não estou interessado em reconstituir, repetir pensamentos medievais. Nós todos sabemos quais são, sabemos que a igreja segue normas que foram as medievais, depois apenas normas pastorais foram surgindo, tanto assim que definições, dogmas, ou muitos acham que a igreja tem um monte de dogmas, tem um mínimo de coisa, mas tem um monte de normas, tem um monte de princípios que podiam ser descartados, ou podiam ser renovados, ou podiam ser não considerados. Se prende a essas coisas secundárias. Então, igreja separada do Estado, eu fiz uma análise no Fórum das Igrejas. Eu vi que estavam estruturando o programa do Fórum das Igrejas. Não, eu disse, eu vou lá também, quero ver o que é. Convidei um professor amigo meu e nós fomos. Apareceram A, B e C, todos perdidos. Eu disse, mas vem cá. A Igreja Católica no Brasil nasceu com o Estado. Então vamos seguir as divisões da política brasileira, da cidadania. Nós estávamos engajados lá. Vocês não se deram conta que enquanto havia o padroado, o Estado procurava a igreja se libertou do Estado e esqueceu que ela agora deve procurar o povo. Então essa é a Igreja Católica que não se entendeu no curso da história. Não soube assumir o subjacente que já estava dentro dela. A queixa do clero por ser manipulado pelo Estado, ter que seguir as arbitrariedades do Estado, e consegue a liberdade e não sabe o que fazer com ela. Não tem hoje a discussão sobre a canonização de Pio XII, problema do nazismo, problema dos judeus. Eu digo isso porque trabalho na comunidade judaica e a maior parte tem uma admiração enorme por Pio XII, porque muitos das famílias deles foram protegidos por iniciativa do Papa em conventos e colégios, e descendentes vieram para cá. Se hoje São Bernardo, aquilo que você cita aqui, engraçado, são 2 metros de escrito São Bernardo. Santo Tomás, só a Suma Teológica, são 11 volumes, em fólio de umas 600 páginas, que eu publiquei bilíngue, e na época um bispo diz aqui assim, qual é a tua? Publicar isso aqui, agora numa época pós-conciliar, isso aqui é um arcaísmo. Eu disse, olha, excelência,